Bom dia, mais uma vez, Vanessa, obrigado aí por estar aqui conosco, dedicar um pouquinho do seu tempo aí para trazer um pouco do seu conhecimento, da sua experiência e tudo que você passou nesses últimos anos aí de carreira, né, e toda essa transformação que você construiu na sua vida. Antes da gente começar, eu gosto sempre de dar alguns recados. Então, primeiro, dar boas-vindas aqui para todos também que estão com a gente. Lembrando aqui, né, Vanessa, aqui é uma gravação, tá? A gente faz uma gravação, mas eu gosto de convidar as pessoas, para o pessoal entrar aí, levantar a mão, fazer uma pergunta, mandar uma mensagem aqui no comentário. Aí eu vou conduzindo aqui, se alguém mandar alguma mensagem, eu te aviso. Então não precisa se preocupar com isso, que eu vou conduzindo aqui, tá? E só aprovar aqui. E antes de a gente começar, só dois recadinhos aqui rápido. Aproveitar. Calma aí, minha página não viu. A gente tem duas novidades, na verdade, aqui no grupo do Amigo CX, né? Que a gente criou dois grupos novos. O 50 Mais, em parceria com o Marcos, que está até aqui com a gente hoje aqui. Então, a ideia do grupo 50 Mais é muito trazer esse tema, né, para o debate, não só a questão de ajudar a recolocação desse profissional 50 mais, que tem muita capacidade, muita experiência, está aí no mercado querendo trabalhar, querendo se desenvolver, e, por outro lado, também trazer esse tema para o debate, né? Trazer esse tema de 50 mais como estratégia de negócio também, para a gente cada vez mais acelerar essa questão dos 50 mais. E, do outro lado, um novo grupo que a gente lançou semana passada, Clarissa, que também está aqui comigo, minha parceira nesse grupo de PX, que é a experiência do paciente. Então, a nossa ideia aqui é muito focar na área da saúde, no cuidado da pessoa, né, na experiência do paciente. Então, vai ser um grupo dedicado a esse tema. Então, a ideia é a gente vem trazendo aí novas temáticas para dentro da comunidade, para a gente conseguir expandir os diálogos, conseguir expandir outros temas, né, e outras conversas aí, para a gente, de certa forma, expandir esse universo de experiência, porque experiência está em tudo, né? Então, vamos conectar. Então, depois eu vou colocar aqui nos comentários o link para os dois. Então, quem quiser, fica à vontade para participar também. Obviamente, não precisa ser da área da saúde para participar do PX, não precisa ser 50 mais para participar do 50 mais. Ele é aberto, mas o objetivo ali dentro é a gente trazer essas temáticas, tá bom? E vamos lá, deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela. E como é de praxe, aqui no Diálogos, Vanessa, a gente sempre começa com duas perguntas. A primeira é o que é CX, o que é a experiência do cliente para a Vanessa. Bom, gente, bom dia. Que bom estar aqui, Bruno. Super obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e estou honrada de estar aqui. Então, espero que a gente aproveite essa manhã e fiquem à vontade mesmo para perguntarem e tal. E aí eu vou deixar com você, tá, Bruno? Não vou ficar olhando o chat mesmo. Não, Aí fica tranquilo. você me pausa, enfim. E a gente, né, só está começando, acho que uma conversa. Eu adorei esse negócio do PX, eu já trabalhei no Einstein, então acho que eu vou entrar aí também. Por favor, E seja foi uma bem-vinda. experiência muito bacana. Eu fiquei lá por 2 anos e meio, inclusive na pandemia. Então, E foi a época que a gente se conheceu, que a gente só lembrou depois, né? é Que foi naquela verdade. época. É verdade. Ah, Bruno, então, até quando você trouxe, né, essa pergunta no nosso alinhamento, eu falei assim, poxa, o que que é, né? Porque passa tanta coisa. E foi legal, porque veio como se fosse um filmezinho na minha vida. E como a gente vai evoluindo com relação ao que é realmente, né, CX, né, o que é essa experiência do cliente, né? Porque no fundo é a experiência das pessoas, né? No fundo é o ser humano que está por trás dessas escolhas, né? E aí eu lembro que acho que a primeira vez que eu comecei a ter contato com isso, eu li o livro que era Não Me Faça Pensar, quando o CX era o X ainda. Porque eu atuava também, comecei a atuar no digital, e foi logo que o livro lançou, gente, já faz 20 e poucos anos isso.
E eu achei isso incrível, o Não Me Faça Pensar. Porque é isso, né? Eu acho que a experiência não é o que muita gente pensa, que fala assim, é atendimento, é resolver rápido, é não ter fricção. Sim, é tudo isso também, mas eu acho que hoje, com o contexto que a gente vive, eu acho que vai realmente fazer diferença na vida das pessoas. Não é só o encantamento, mas é como você faz ela se sentir. Sabe? Eu acho que não é a experiência ali no que ela vive que está sendo fácil, mas é justamente ela nem sentir no momento, mas ela sentindo depois. Parece que chega até a ser uma questão de conexão emocional mesmo, sabe? De você falar assim, cara, eu me senti bem, eu me senti capaz, né? Por quê? Porque eu consegui fazer e foi até além, né? Então eu acho que assim, tem a questão de surpreender. Eu acho que quando eu estava no Einstein, a gente pensava muito nisso mesmo, nessa questão de ir além. Mas para mim é esse conjunto de coisas que vai fazer até você criar uma conexão emocional pós-serviço, pós-experiência, pós o que você tem ali utilizado. E aí engloba tudo isso que a gente sabe que são as coisas mais técnicas. Mas eu acho mesmo que é a pessoa que está por trás. É o quanto de poder você dá para ela se sentir bem. Né? Legal. Você trouxe um ponto muito interessante, Vanessa, porque assim, eu acho que hoje a gente vive num mundo, assim, os mercados, os produtos, as indústrias, né, os segmentos, de forma geral, está muito comoditizado tudo, né? Está tudo muito igual, né? Então, assim, eu faço corrida, né? Então, assim, o que diferencia se eu vou comprar um tênis da Nike de um tênis da Adidas? No final do dia, os dois vão me entregar a mesma coisa. Talvez o Adidas vai ter um pouco mais de conforto, mas no final do dia, os dois vão me atender. E aí o que vai fazer a grande diferença é justamente essa conexão, né? Como que essa marca me fez sentir em relação ao produto dela. Aí essa conexão, obviamente, como você trouxe, toda a parte técnica por trás, são pedaços que vão contribuir para você criar aquela percepção positiva e criar aquela conexão com aquela marca, né? E aí no final do dia você vai ser lembrado por isso, né? Por esses pontos de contato, por essas conexões que você criou com aquela marca, né? Então, eu acho que e aí outro ponto, né, que são pessoas, no final do dia, são pessoas, né? Então, é B2B, é B2C, não, é peer-to-peer, né? One-to-one, né? É uma pessoa por pessoa, né? No final do dia, a gente está lidando com pessoas, trocando com pessoas, e aquela pessoa que está do outro lado tem o poder de gerar essa conexão representando uma marca, né? Então, acho que é muito legal essa visão que você trouxe, e eu concordo muito. E aí, indo para a nossa segunda pergunta, quem que é a Vanessa? Quem está. Geralmente eu falo além do crachá, mas agora o seu crachá é a sua própria vida, né? Sua própria empresa. Então, quem que é a Vanessa no contexto geral? Boa, e eu gosto. É uma reflexão que eu fiz há alguns anos. E, gente, é incrível como a gente demora para se fazer a pergunta: quem sou eu além do trabalho? Porque geralmente você se apresenta falando disso. E quem sou eu além das funções e dos meus papéis sociais? Porque gente, se a gente for falar, geralmente quando a pessoa não fala de trabalho, ela vai falar da família, né? Ela vai colocar, sei lá, filhos, pai, mãe, coisas, mas assim, e tirando as suas funções também, né? Então eu gosto muito de fazer, já faço essa reflexão há alguns anos, mas até eu convido todo mundo, se você não pensou ainda quem é você sem trabalho e sem as funções e sem seus papéis sociais, vale a pena. Porque aí você chega em quem realmente você é, a sua essência. E aí eu falo, hoje, para mim, a Vanessa, ela tá aqui vivendo essa vida. Para mim, eu sou espírito vivendo uma experiência física aqui, tá? Começa daí. E aí eu falo assim, sabe, eu sou uma pessoa. Outro dia eu estava pensando assim, qual a coisa que eu mais gosto de fazer no mundo? Uma das coisas que eu mais gosto de sentir é, por exemplo, sentir o sol quentinho batendo na minha pele. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E é uma coisa super simples. E eu falei, isso me traz, sabe, tanto para minha essência. Então, hoje eu sou essa pessoa que está apaixonada pela vida, vivendo e buscando mais clareza. Adoro pessoas, mas eu também preciso do meu momento comigo mesma. Eu me carrego, me recarrego
comigo mesma e tenho vivido uma versão minha exploradora. Acho que sempre fui, sim, desde criança, bem exploradora, e aí exploradora de conteúdos, exploradora de, sabe, de ter humildade de aprender a desaprender, ultimamente fazendo muito isso, sabe, não acreditando nas verdades absolutas e explorando mundos também, que acho que tenho vivido nos últimos 3 anos aí uma peregrinação. Há 2 anos, só para vocês entenderem o contexto, eu saí de São Paulo porque eu falei, quero ficar mais próxima da natureza, vou aproveitar que consigo viver uma vida que me permite isso hoje. E eu tenho peregrinado, né, pelo Brasil e pelo mundo, tenho morado em diferentes lugares. Então, eu estou atualmente morando na Ilhabela, mas agora eu estou em São Paulo, né, que eu vim para um compromisso, enfim. Mas é isso. E aí eu sou sagitariana, sou do signo de Sagitário, para quem gosta de astrologia, que são os assuntos aleatórios. Adoro comer. Tenho uma lista assim de restaurantes no Google Maps ao redor do mundo. Sou apreciadora de vinho, adoro animal, natureza, conexão com o mar. Já fui casada por 17 anos, mas não tive filhos. E sou filha sou uma mistura de baiano, meu pai era baiano, e de caipira paulista, minha mãe era do interior de São Paulo, ambos já estão num outro plano, mas sou essa mistura boa aí de Brasil. E é isso, assim, amo minha família, meus amigos, e acho que essa é um pouquinho do ser do que é a Vanessa na essência. Legal, Vanessa. E acho que a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Sobre essa questão do ser, né? Do estar emocional, até o nosso título aqui. E acho que uma coisa que você trouxe, questão, né, do sentir o sol bater na pele, muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, de tantos afazeres, trabalhos, coisas, a gente acaba perdendo essas pequenas coisas que geram traz muitas coisas positivas para a gente, né? Que é esse momento com você mesmo, esse momento de sentir o sol batendo e ter essa sensibilidade para sentir, né? Esse momento que o sol está batendo na pele, mas a gente cabe nesse universo de trabalho, de funções, de aquele caos, que isso passa batida e a gente começa a deixar de perceber tudo isso, né? E quando você vê, você já está no mundo do caos ali, tentando encontrar um espacinho para sair um pouquinho daquele caos, mas logo você já volta para ele, né? É Então, isso. eu acho que o bate-papo vai ser muito legal, porque vai trazer um pouco disso, né? Um pouco desses lugares aí que a gente permeia. Então, eu vou passar a bola para você. Acho que você trouxe uma apresentação hoje, né? Trouxe. Então, eu passo para você e aí, de novo, vai tocando, conforme o pessoal for levantando a mão, vir comentários aqui, eu vou te Fechado. guiando também, tá bom? Combinado. É isso. Hoje eu sou a pessoa que vê as borboletas em São Paulo, né? Antes eu não via. Já estive muito no piloto automático. Vou contar um pouquinho mais também. E aí, deixa Piloto eu. automático e a gente a empresa vira nosso sobrenome também, né? O Bruno do Amigo do CX, a Vanessa do Einstein, né? A gente Exato, pega muito isso sobrenome. também, né? Peraí, só deixa eu. Tá acostumada com Teams, ó, ali, não sei se, Cara, Teams e Zoom. ó, Mas, ali embaixo, você tá vendo que tem o, o microfone aí, ó. aham. Só que eu compartilhando Quando você da apertar tela no, inteira, não. você provavelmente deve estar a seleção das todas as suas páginas abertas, e você vai selecionar do PPT. Peraí. É que a primeira tela, ele fala, permite a janela ou a tela, window ou screen. Deixa eu tentar o window, peraí. Ai, gente, 1 minuto, hein? E olha que a pessoa foi a vida inteira do digital. Foi? Deu? Ah, A página ele vai colocar como guia, guia do Chrome. Quando é você que eu apertar tô o. usando Safari, né? Ah, tá bom. Eu tô com Mac.
Peraí. Vamos ver. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Tô apresentando a tela inteira, né? Tá. Então, deixa eu ver. Peraí, gente. Nossa, e olha, isso vai. Tá. Bom, Agora estamos vendo, né? Estamos vendo. mas eu queria só. Que normalmente quando você clica para compartilhar, ele te dá a opção só a Ah, tela inteira ou as páginas que estão abertas, né? O PPT ou uma página do Safari que está aberta. Ele é, já deveria aparecer para você assim que você clicou ali para compartilhar. agora. Vamos ver. Não sei, peraí. Tudo bem. Ele não aparece janela e em tela inteira, um menuzinho em cima? Não, não apareceu. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Talvez o tema, vocês estão vendo a apresentação, né? Vamos. Talvez o tema, assim, pareça até. Não sei o quanto, né, Bruno, que você tem trazido temáticas fora aí da técnica, a gente até conversou um pouco disso, que era seu desejo. Então, eu acho que aqui hoje a gente vai falar um pouco mais desse outro lado, que é o ser mesmo, né? E por isso esse tema de bem, não é só o bem-estar emocional, mas é o bem-ser. E não é só assim o bem-estar, né, que a gente fala assim, né, temos que pensar nessa coisa da saúde mental e tudo mais, mas por trás, como eu tenho falado muito sobre pessoas, a gente vai, então eu convido vocês hoje a entrar com os seres, né? Com quem você realmente é. E a gente vai olhar mais para isso, para o seu ser e não necessariamente só para o fazer. Então, eu sei que a gente está aqui num grupo, é um grupo de profissionais de CX, mas é um convite para que a gente venha para o nosso lugar de ser humano, né? De pessoa, enfim. E aí eu falei um pouco de quem eu sou, eu vou falar um pouquinho, né, de quem eu já estive, de quem eu estou e como que tá. Então, agora falando de trabalho, já que a gente não falou, e essas margens dessas travessias, né? Então, eu passei mais de 25 anos no mundo corporativo, tá? Em grandes empresas de varejo, turismo, fidelidade e saúde, que contei um pouquinho do Einstein. Minha formação é em ciência da computação, então eu comecei por TI, depois que eu fui migrando, mas que eu achei ótimo, né? Então, a minha especialização, minhas especializações MBA, aí foram em marketing. E então eu comecei minha carreira mais focada e trabalhei a vida inteira quase que com o digital, né? E, enfim, e eu juntava esse acadêmico e científico. Hoje eu chamo de expansão de carreira. Eu não falo que eu fiz necessariamente uma transição de carreira, porque eu honro tudo aquilo que eu vivi e que me trouxe até aqui. Então, esses 25 anos de mundo corporativo, eu tinha equipes com centenas de pessoas, orçamentos de milhões, projetos diversos, enormes, muita responsabilidade, metas agressivas. Eu acordava com o celular na mão, né? Olhando o número, precisamos vender, o que a gente vai fazer para vender? Então, eu vivi muito dessa vida, né? Do mundo corporativo. E há 3 anos, né? Então eu passei pelo Einstein, como eu falei para vocês, passei pela rede, né, das maquininhas de meio de pagamento, ainda era Redcar, passei pela Múltiplos, que hoje é Latam PES, e enfim, e minha última experiência foi na BR Malls, que hoje é a Allos, que é uma rede de shopping center, né? Então viajava muito, enfim, estava sempre atenta ali a tudo isso. E como diretora de marketing e como CMO. Ou seja, todas as disciplinas de marketing estavam sob minha responsabilidade e eu sempre puxava a questão de experiência do cliente para mim também, tá? Inclusive, eu já dei aulas também, que era realmente sobre isso, comportamento do consumidor, mas como pessoa.
né? Dei aula para MBA, para pós, enfim. E eu comecei há 3 anos, quando eu saí do mundo corporativo, e eu tomei essa decisão, eu não desisti das coisas, eu decidi por ter uma outra caminhada, eu comecei depois a fazer essa expansão da minha carreira. E aí foi quando eu comecei a viajar, eu comecei a visitar alguns lugares considerados mais energéticos na Terra, considerados até sagrados. Então, eu fiz viagens para o Egito, México, Índia, Nepal, Tailândia, Indonésia. Vou agora, no final de julho, para Machu Picchu. E aí eu comecei a aprender, a entender um novo saber. E eu comecei a me interessar por muitas outras coisas. Eu realmente expandi minha consciência, porque eu ampliei, né? Eu comecei a ter novas perspectivas. E aí eu falei, eu saí para fazer um sabático, achando que eu voltaria para o mundo corporativo, e de repente tudo começou a mudar. Por isso que o Bruno falou, né? Não vou falar do crachá, agora você tem a sua empresa e tudo mais. E aí, desse período todo, desse mergulho profundo que eu fiz em mim mesma, no autoconhecimento mesmo, né? Que é você saber quem você é, do que você gosta, quais são os seus limites, né? As coisas começaram a aparecer, a mudar. E nessa caminhada, eu fui estudar neurociência, psicologia positiva, lendo muito, estudando, realmente fazendo cursos, porque eu sou pragmática em algumas coisas e eu sou analítica também, apesar desse meu outro lado mais expandido, intuitivo. Eu falei, gente, eu preciso saber como o nosso cérebro funciona, por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente se coloca tanto em algumas situações. Então, eu fui estudar tudo isso e eu comecei a olhar muito para esse outro lado de comportamento humano, aliando, então, o acadêmico e o científico, de tudo que eu já tinha, e trazendo desses novos temas, mas também colocando na minha bagagem essa sabedoria ancestral, que eu comecei a acessar, né, nesses outros lugares, e até entendendo sobre mim, sabendo, né, quem eu era na minha essência, e, gente, acessando coisas de povos milenares, e que às vezes a gente esquece, né? A gente está tão focado na tecnologia, nesse novo contexto conectado. E por isso que eu falo que hoje, né, eu saí daquele cargo, do rótulo, que a gente adora rótulo, né, de categorizar as coisas, de uma executiva de marketing. Eu decidi fazer essa transição no auge da minha carreira, mas eu estava me sentindo vazia, eu estava preenchida de várias coisas externas, mas me sentindo vazia. E hoje eu digo que eu estou alquimista de perspectivas. Porque eu tenho trabalhado, e aí tenho 2 empresas que eu atuo, a Ritmo, que é a minha empresa, e que eu recebi muita informação numa meditação que eu fiz para criar a Ritmo, e o The Soul Hub, do qual eu sou embaixadora. Então, hoje eu trabalho dando palestras, dando mentorias, programas, seja para pessoas, né, o peer-to-peer, para a pessoa diretamente, ou para empresas, né, levando um pouco desse olhar para o ser e não só para o fazer, porque, né, a gente não é uma pizza que a gente se divide, no núcleo de tudo, nós somos essa pessoa que carrega tudo isso, que carrega as histórias já vividas, né, as histórias pessoais e as profissionais. Então, hoje eu apoio as pessoas levando em conta tudo que eu já vivi, né? Então, eu tenho, isso, programas individuais, em grupo, para pessoa física, para pessoa jurídica, e pessoas que às vezes passam por essa crise do sentido de ser, né? Então, é chamar para essa presença, para isso que eu passei, sabe? E que faz muito sentido. Então, eu falo que antes eu ajudava a vender mais e hoje eu ajudo a viver mais, né? Até por a gente estar com essa sobreconexão, né?
muita tecnologia, inteligência artificial bombando. E, gente, eu adoro, sabe? Eu uso muito. Eu fiz ciência da computação lá atrás, né? Ou seja, eu tenho 47 anos. Então, eu comecei a minha faculdade antes de 2000. Eu peguei o bug do milênio. Então, assim, eu já estava muito conectada com a tecnologia. E eu acredito muito que é mais sobre a forma que a gente usa, não é a tecnologia em si, não é o que está disponível. Então, o como a gente não deixa, né, essa questão dessa subconexão humana, né, da gente voltar para si, para a gente estar conectados com a gente mesmo. Eu costumo falar que a gente tem que usar mais, ou deveria, né? Não é um tem que, não é uma obrigação, mas a gente deveria querer mais usar outras ferramentas, que não são as ferramentas tecnológicas que nos ajudam muito no nosso dia a dia e no que a gente tem que fazer. E que eu sou super adepta e que eu acho que a gente tem que usar para o bem. Mas é a gente olhar para essas outras ferramentas que não são tecnológicas, mas são tecnologias sutis. Tecnologias que a gente traz dentro da gente e que às vezes a gente esquece. E aí você pode se perguntar, mas que tecnologia? Do que ela está falando? É a nossa tecnologia de pausa, presença. Uma das tecnologias mais avançadas que a gente tem, respiração. E a gente, no dia a dia agitado que a gente vive, a gente nem sequer respira por completo. Se você for perceber a sua respiração, ela está muito mais aqui, ó, a respiração curta, que ela é torácica. Ela não é do diafragma, né? Aquela respiração que você enche a barriga para depois encher o peito e respirar. A gente aprende isso, né, desde criança, enfim, e vai passando por toda a nossa experiência, nossa jornada mais acelerados. Então, essa tecnologia é presença, respira, né? Convido vocês, inclusive agora, a fazer uma respiração mais completa, sabe? Enche a barriga, enche o peito, sente todo o seu pulmão, aí você solta pela boca, pelo nariz, solta todo o ar, inclusive, para como se seu umbigo fosse encostar lá nas suas costas, sabe? Ou seja, olha isso, né? Isso é uma tecnologia sutil que a gente esquece. Então, essa presença, a escuta de nós mesmos, aquela escuta que a gente só consegue escutar quando a gente faz a pausa, quando a gente faz o silêncio, né? E então, e para a gente ter essa humildade, como eu já até comentei, de aprender a desaprender. A gente aprende, nossa, temos que fazer e tal. Eu não sei onde vocês estão, vocês devem estar espalhados pelo Brasil ou até pelo mundo, mas enquanto eu vivia em São Paulo, eu sentia, sabe, essa coisa do estar sempre correndo, estar sempre devendo, alcançar coisas incríveis, mas não ter o tempo, às vezes, nem de comemorar. Então, que a gente consiga usar mais essas tecnologias sutis que a gente tem, que é o invisível, mas que ele sustenta esse visível, né? A gente não pega, a gente não vê, mas a gente sente. E hoje aqui eu queria também convidar vocês para uma reflexão diferente, né? Acho que todo mundo aqui sabe o que é NPS, né? Net Promoter Score. Eu comecei a apresentar, eu não estou vendo vocês,
Mas se alguém puder falar aí, falar, sabe, ou Bruno falar, todo mundo sabe o que é NPS, né? Net Promoter Score, Sabemos. sabem, né? Aquela perguntinha faceira, né? Se você recomendaria uma empresa, um produto, um serviço, né, a alguém. E hoje, o convite que eu faço para nós, para vocês, é para a gente olhar um outro NPS, dar uma nova perspectiva para o NPS. E a gente vai trazer o NPS para a sua vida. Então, eu vou pedir para vocês aí fecharem os olhos por alguns segundos. Fechem os olhos e pensem: quem é a pessoa que você mais ama nesse mundo? Primeira pessoa que vier na sua mente. Pode ser filho, filha, podem ser pais, podem ser parceiro, parceira, pode ser até você mesmo, mas geralmente você mesmo não aparece. Pode abrir os olhos agora. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você recomendaria a sua vida a quem você mais ama? A essa pessoa que você imaginou aí que está dentro de você? A forma como você está vivendo a sua vida hoje, você recomendaria ela para essa pessoa? Né? Como você tem vivido? O que você tem vivido? Porque eu estou trazendo uma reflexão para a gente olhar para o que é o NPS da vida. Só que o NPS aqui ele não vai ser Net Promoter Score. Ele vai ser nível de paz e satisfação. Então, de 0 a 10, né? Pensem aí, qual é a nota que você dá para o seu NPS hoje? Né? E é interessante porque eu sei de pessoas, eu vou só parar um pouquinho aqui para ver a carinha de vocês. Parou a reprodução? Parou, parou. Parou. Porque essa é uma reflexão mais profunda que eu trago, assim, para a gente realmente pensar, né, no que a gente está vivendo e que fez muita diferença. Conheço pessoas que mudaram coisas na vida de parar e se colocar sob essa perspectiva, tá? Alguém de vocês pensou em você mesmo, que a pessoa que você mais ama é você mesmo? Não. Não, né? Deveríamos. Porque para a gente amar o outro, né? A gente ama. E isso não vem na nossa cabeça. Talvez até a gente se ame mesmo, mas às vezes isso não está tão claro para a gente. Eu só queria olhar para a carinha de vocês, já que eu não estava vendo, eu vou compartilhar de novo, tá? Para a gente seguir aqui. E a gente, bom, eu quando estive como profissional de marketing, vocês como profissionais de CX, vocês são especialistas em desenhar uma jornada incrível, maravilhosa para o cliente, para a pessoa, né? Pensa em tudo, como tem que ser, como começa, como termina, menos fricção. A gente sabe de tudo, a gente usa dados e a tecnologia está aí para isso, para prever, né, quais são os próximos passos, o que eu tenho que fazer como melhor próximo passo, né, a melhor próxima oferta. Enfim, a gente sabe decupar a jornada no cliente, de olho fechado. Mas o quanto a gente sabe, o quanto você sabe sobre a sua própria jornada, né? Onde você está? Como você está vivendo? Do que você gosta? Né? Quais são os seus limites? Os limites saudáveis. Não sei se vocês já pararam para pensar em limites saudáveis, porque
Às vezes a gente quer abraçar tanta coisa e a gente ultrapassa, a gente se atropela. E a gente até esquece dos nossos limites saudáveis. E a gente vai lembrar quando a gente já está lá capenga, né? Desfragmentado, fragmentado. Quando chega no fim do dia, a gente está lá catando nossos pedacinhos, né? Então, é um convite mesmo para você olhar, né, para você, pensar em como você está, onde você quer estar, né? O que você está, né, vem buscando, vem fazendo, e colocar o seu lado humano, né, nesse olhar para tudo isso. Não deixar só o nosso fazer, porque a gente passa muito tempo, enfim, ali, né, fazendo, e pouco tempo se tornando. Mas que a gente não deixe de lado o nosso ser, né? E eu acho que eu era muito boa em fazer, sabe? Fazer. E eu quase não sobrava tempo para mim, sabe? Então era um check de coisas todos os dias e eu pensava muito no trabalho. Gente, já estive uma pessoa muito workaholic. E por um tempo eu usei ansiolítico. E a psiquiatra que cuidou de mim na época, ela virou para mim e ela falou assim: Vanessa, o que você faz quando cancela uma reunião? Eu ainda estava fazendo home office, tá? Não sei quantos de vocês fazem home office ainda, enfim, mas eu acho que é um compromisso com a gente achar um tempo para a gente, mas enfim. Voltando para a psiquiatra, ela virou para mim e falou assim: o que você faz quando uma reunião cancela? Quando uma reunião termina mais cedo? Quando você tem um tempo ao longo do dia? Eu virei para ela e falei assim: eu vou ler e-mail, eu vou falar com a minha equipe, eu vou ver se meu líder, meu chefe quer alguma coisa, eu vou olhar relatório, eu vou pensar. E ela falou assim: então, mas agora é uma prescrição médica, eu quero que você pegue esse tempo, 15 minutos que seja, tá? Uma reunião foi cancelada e você não vai fazer nada sobre trabalho. Você vai fazer coisas para você, coisas que te nutrem. Porque você está sobrecarregada e não necessariamente é pelo tanto de coisas que você faz, porque você dá conta, a gente dá conta, você que está aqui me vendo, me ouvindo, você dá conta. Porque a gente é muito flexível, a gente se acostuma rápido, mas a gente não precisa ter esta autocobrança enorme com a gente. E ela falou: você vai fazer coisas que te nutrem. Você tem que colocar na sua agenda coisas que te nutram, que vá te fazer sentir bem. E aí, gente, me veio uma reflexão e uma frase que eu ouvi anos depois do que ela me falou isso, que aí eu trago essa frase para vocês, o que você faz quando a vida sobra? A gente não sabe o que fazer se não for fazer algo que a gente considere produtivo e que geralmente seja relacionado ao trabalho, ou seja a gerar renda, ou seja a gerar alguma inteligência, sabe? Por exemplo, eu percebi que eu não estava lendo mais livro, eu adorava ler livro de ficção e eu só estava consumindo coisas que, eu preciso buscar conhecimento. E ela prescreveu para mim essas pausas. E eu falei já para vocês no começo que eu adoro sentir o sol na pele. Então ela falou: se tem parque perto da sua casa, se tem praça, você vai sair. Se ela sabia que eu morava em apartamento, ela falou: desce, sente o sol na pele. Os 5 minutos que você tiver, você vai fazer algo para você. Gente, eu comecei a realmente colocar isso na minha rotina, porque senão eu não ia sair do ansiolítico. Eu não queria tratar o ansiolítico como, faz parte da minha vida. Eu falei: não, eu não quero ter isso como parte da minha vida, então eu vou ter que mudar hábitos, contextos e tal. Eu fui pela primeira vez numa praça do lado de casa, 3 horas da tarde, me sentindo culpada e falando: meu Deus do céu, tá no horário de trabalho, porque era dia da semana, era uma reunião que tinha sido cancelada, eu já estava consciente que era uma prescrição médica.
E eu fui para a praça. Eu cheguei lá, gente, eu vi vida. Tinha vida acontecendo fora daquele mundo. Eu não estou falando que é para a gente largar o trabalho. Não, mas é que assim, abram a visão, o coração, a mente para ver a vida acontecendo. Eu fui para a praça e eu cheguei lá, eu vi criança brincando, gente lendo sentada, gente passeando com cachorro. Era uma praça com parquinho. E aí, assim, o verde, o céu estava azul, aquele sol. E eu falava, meu Deus, eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço, mas eu não, né? Eu estava lidando com algumas coisas que estavam me tirando do eixo. E eu falei, nossa, eu preciso colocar mais vida dentro da minha vida. Eu preciso fazer com a minha vida que sobra outras coisas que sejam só a lista de autocobrança, do fazer, fazer, fazer. Eu falei, nossa, vamos ser um pouco aqui. E na mesma hora que eu estava vendo aquela vida, eu falei, olha que interessante, não veio na minha cabeça um pensamento que viria antes, numa versão, sei lá, de minutos atrás do que eu estava fazendo naquele momento, de Vanessa, que era chegar naquela praça, gente, e vamos ser sinceros, quando a gente passa numa praça, no horário de trabalho, se a gente está andando no shopping, no horário de trabalho, e que tem gente andando, passeando, fazendo alguma coisa, a gente vai julgar. A minha mente era assim, mas gente, esse povo não trabalha? Esse povo tá aqui, tá, que desocupados. Como que essas pessoas estão aqui lendo um livro? Como que essas pessoas estão aqui passeando, fazendo uma caminhada às 3 horas da tarde? Gente, vamos trabalhar. Essa era o meu pensamento, sabe? Antes. Só que neste dia que eu fui para a praça como recomendação médica, porque eu estava tomando ansiolítico, eu estava regulando os meus gatilhos naquele momento, eu dei espaço para esse outro pensamento chegar e olhar a beleza do que eu estava vendo naquela praça. Então, gente, a gente tem tanta coisa acontecendo, tanta tecnologia, mas eu realmente acredito que o nosso próximo salto, ele não é mais tecnológico, ele é humano. É realmente esse olhar para quem a gente é, sabe? Eu faço vários estudos hoje, né? Vários estudos diferentes das coisas técnicas. E num dos estudos que eu faço, tem uma passagem que ela me marca muito, que ela fala o seguinte: a gente não tem que aprender o que é o amor. A gente deveria desaprender tudo o que não é. E aí a gente chega nele. E eu falei, uau! Não é sobre colocar. Não é sobre a gente ir à busca. Vou buscar isso, vou buscar aquilo, eu preciso de mais, eu ainda não estou completo. Não, a gente já é completo. É sobre tirar, sabe? Padrões geracionais, verdades absolutas, coisas que a gente aprendeu desde criança, que alguém falou pra gente e a gente confiou que aquilo era verdade. É sobre ir tirando para você encontrar, né, o que está aqui dentro, que é essa essência, que é isso. Só que a gente só vai fazer isso quando a gente pausar, quando a gente se escutar, quando a gente começar a utilizar essas tecnologias sutis que eu falei, pausa, presença, escuta, o que eu estou sentindo agora, por que eu estou sentindo, o que eu faço aqui, né? E a gente pensar nessa vida, porque assim, a gente sabe o que a gente tem que deixar para trás, a gente sabe o que a gente tem que mudar, a gente sabe. Mas agora. Oi? Tem Tem um áudio. Alguém quer falar alguma coisa ou é só um áudio aberto? Vamos um áudio, pronto. Tá. Então, a gente sabe sobre isso.
Mas hoje a gente bota para debaixo do tapete porque é mais fácil, às vezes, né? Ah, eu vou ter que olhar para algumas coisas que eu não quero olhar muito. Vai, vamos passar, deixa isso para depois. Então, eu pergunto para vocês, né? O quanto você tem se aproximado ou se afastado da vida que você deseja viver? O quanto o que você faz combina com quem você é, né? Porque às vezes a gente não para pensar nisso. E esse invisível que a gente está falando, né, do se conhecer, da pausa, da presença, é o que sustenta esse visível. É inerente a nós. Não tem como falar assim, ah, tá bom, a Vanessa está falando, ok, é muito, muito bonito na teoria, mas a prática, gente, tá aí. A ciência, ela tem estudado isso. Ela tem estudado o nosso bem-estar, ela tem estudado o que as nossas emoções, né? O que o nosso mental ele faz com a gente. Então, Einstein tem uma teoria do iceberg que ele fala, Jung falava também muito disso. Os nossos pensamentos, eles impactam as nossas emoções, que é como a gente sente as coisas, e é assim que a gente vai agir. É assim que a gente vai fazer as coisas. E é assim que a gente vai obter os nossos resultados. E a maioria das nossas decisões, elas são emocionais. Tem estudos, Harvard fala sobre isso. Então, não é a Vanessa aqui falando das experiências que ela teve. É também de vários estudiosos que estão olhando para isso há alguns anos no mundo. Então, hoje é Harvard, é Stanford, é Columbia, é a McKinsey falando sobre isso. A McKinsey tem um estudo que ela fez com mais de 31 mil pessoas e que ela cunhou o termo saúde espiritual. E aqui, gente, não tem nada a ver com religião, tá? É porque o espiritual, a McKinsey fala que está inerente ao ser humano. E o que ela fala, né, dessa saúde emocional, que também é um termo que vem vindo aí, saúde emocional, saúde social, saúde emocional, são termos que têm vindo nos SXSW, em vários eventos que existem por aí, como coisas que a gente tem que olhar. Então, os líderes contemporâneos, eles vão olhar para isso. E por quê? Porque fala que as relações, a gente ter um propósito e a gente ter uma conexão com algo maior, faz a gente se tornar um ser humano melhor e mais performático, trazendo para o mundo corporativo. Vai trazer mais performance e de forma sustentável. Por quê? Porque não é só a cobrança, não é só a meta que vai estar ali junto contigo, mas é algo que você realmente acredita de fato, que você sente, que não é só da mente, sabe? É você ter mente e coração, porque no coração também tem neurônio, tá? E esses neurônios do coração, eles são ativados para decisões antes dos nossos neurônios do cérebro, né? Então, Harvard também tem um estudo sobre felicidade que eles fazem há mais de 80 anos. Eu não sei se vocês já viram também. Depois eu posso até compartilhar algumas dessas coisas com o Bruno para ele mandar para vocês. Mas que fala que o que está relacionado à felicidade não é status, não é dinheiro, não é o sucesso. São as relações. As relações, como eu vivo com o outro, como eu vivo comigo mesmo. Então, gente, a alta presença, tudo isso que eu estou trazendo aqui, que a ciência também, e tem inúmeros estudos e inúmeras frentes, e eu estou muito feliz que isso esteja acontecendo e que a gente consiga dar espaço, e que as empresas estão abrindo espaço, e não é só por conta da NR1, esse espaço já estava sendo aberto antes, e vocês, enquanto líderes das suas empresas, pensem nisso, que não é esperar a empresa fazer, mas é você ir
colocando e plantando essa sementinha dentro do universo do qual você faz parte. Porque essa alta presença, ela traz alta performance. A ciência está comprovando isso. Entendeu? Então, que a gente consiga trazer isso para o nosso dia a dia. Tem uma neurocientista, a Barbara Fredrickson, que ela fala, ela nos estudos dela, ela achou uma proporção de 3:1 de coisas, porque, só contextualizando, o nosso cérebro tem um viés negativo. A gente olha e percebe muito mais as coisas negativas do que as positivas. Então, e isso é normal. Por quê? Porque lá na época das cavernas, nós somos sobreviventes dos nossos ancestrais, que eles eram muito atentos, porque senão eles perdiam a vida. Eles ficavam no estado de alerta muito forte. Então, ou ele ia ser comido por um javali, por um leão e tal, ou ele ficava alerta. Então, a gente trouxe isso na nossa construção, enfim, fisiológica, biológica, química e tudo mais, nesse nosso modo de pensar. Então, a gente tende a olhar com viés negativo para as coisas. E a Bárbara, ela viu que se a gente perceber uma coisa negativa, a gente perceba 3 positivas para ir mudando isso. Então, dentro do ambiente que você está, eu proponho esse exercício, que às vezes você vai reclamar de alguma coisa e você vai perceber uma coisa negativa. E aí você vai olhar o seu entorno e falar 3 coisas boas que eu estou vendo aqui. Ou 3 coisas boas até que aconteceram no dia e tal. Você vai falar assim, nossa, o céu... eu gosto desse friozinho que tá... Sei lá, não sei se você gosta, mas você vai buscar alguma coisa. Nossa, eu gosto desse quadro que está na minha frente. Nossa, e ele tem uma cor verde que me remete ao Palmeiras, o palmeirense, tá? Sei lá. Tá vendo como é simples? Eu busquei 3 coisas aqui. E aí você vai moldando e você vai tendo a neuroplasticidade ao seu favor e você vai conseguindo treinar o seu cérebro para isso. Né? Então, é um exercício simples e que vai mudar o seu dia. E você vai conseguir transbordar isso, seja na sua casa, seja na sua empresa. Né? Porque você vai voltando para esse centro, você vai lembrando de quem você é. Porque quanto maior é a distância entre quem você é e o que você vive, como você vive, maior esse custo. E esse custo hoje pode ser alto para você, mesmo que ele seja invisível para as outras pessoas. Mas você sabe realmente o que você está sentindo, né? Então, o meu convite, as provocações, as reflexões, é para a gente trazer aqui, para a gente pensar nisso. Já que a gente está falando de métricas, né, as métricas invisíveis que a gente não mede, essas tecnologias, né, a presença, a escuta, a respiração, a consciência, a pausa. Eu pergunto para vocês, qual é o SLA quando a vida te chama para pausar? Não, agora eu não posso. Agora eu tenho que resolver. Agora eu tenho que fazer a lista do mercado. Agora eu tenho que levar meu filho no médico. Agora eu tenho que, sei lá, entregar um relatório. Agora eu tenho que revisar as metas. Agora está chegando, né? Fim de trimestre. Agora eu tenho que entregar. Agora, meu Deus, aquele cliente que não sei o que. Agora eu tenho que. E você? Onde está na sua agenda? Qual é o seu tempo de resposta quando a vida te chama? Né? A gente fala muito sobre KPI, nossos indicadores de performance. Na área de CX a gente tem, bom, na empresa inteira a gente tem, né, as nossas metas, as nossas métricas. A gente tem um monte de tecnologia que nos ajuda a olhar para os nossos indicadores. Mas e se a gente mudasse a perspectiva de KPI como indicadores de performance, mas para conhecimento profundo interior de nós mesmos, né? E tem uma frase do Viktor Frankl que eu gosto muito
dele também, né? Que ele foi um sobrevivente da guerra e ele fala muito sobre resiliência, enfim, que é esse dia a dia, esse piloto automático que a gente vive. E eu costumo falar que o piloto é automático e aleatório, porque no piloto automático, às vezes você sabe qual que é para onde você está indo, você só não está prestando atenção na sua jornada, né? Porque tem muita coisa acontecendo, é muito estímulo. Mas você tem um norte ali. O piloto aleatório, cara, você não sabe nem para onde você está indo. Você vai para o lado de quem grita mais. Seja na empresa, seja na sua relação, seja na sua família. E aí você fala, para onde eu tenho que ir agora? Então, viver no piloto automático e aleatório não nos cabe mais, gente. A gente tem que ser consciente, né? E essa frase do Viktor Frankl, eu gosto muito porque é isso, ele traz essa essência. Ele fala que entre o estímulo e a resposta existe esse espaço. Gente, esse espaço é essa pausa. Nesse espaço está a nossa liberdade. Porque é ali que você escolhe. Ao invés de reagir, porque a gente está vivendo num mundo que a gente tem que ser instantâneo, imediatista, eu tenho que ter a resposta certa na ponta da língua. E não é. Isso é uma autocobrança que a gente faz. Mas a gente não precisa. Essa é a diferença entre reação e resposta. Dê esse espaço para que você tenha a liberdade de tomar melhores decisões. As decisões com essa pausa, elas não vão vir de gatilhos emocionais, de pressão externa, de coisas que não são suas. Busquem essa liberdade. Cuide de quem toma as decisões da sua vida. Essa aqui sou eu lá no Egito. Eu tinha acabado de sair da pirâmide e eu entrei. Eu parei de tomar ansiolítico, tá? Pra vocês saberem, mas eu tinha um medo muito grande. Eu tinha gatilhos de lugar fechado. E eu consegui curar, olhando para mim, enfrentando tudo isso. Eu tinha acabado de sair de um cubículo de lugar que tem que ser, anda num negocinho assim de 1,5 m por 1 m, agachado com pessoa indo e pessoa vindo. Num calor dentro da pirâmide. Eu só consegui fazer isso porque eu cuidei de mim. Sou eu que tomo as decisões da minha vida. Eu escolho estar mais próxima ou não. E deixando um recado final para vocês, já que a gente está falando do fazer, se permita apenas ser. Essa foto é uma foto que eu tirei. Eu estava na Indonésia, eu estava em Bali, num café lindo, isso é um campo de arroz. Eu estava no meu sabático. Era um período que eu falei, eu não vou fazer, produzir, eu sei que eu não estou trabalhando. Só que eu já tinha aprendido tanta coisa e eu ficava assim, meu Deus, eu quero criar uma mentoria, eu quero criar um curso, eu quero compartilhar isso com as pessoas. E eu falei, eu vou criar alguma coisa, porque eu tinha muito insight anotado. Só que eu tinha feito um compromisso comigo, que eu falei assim, enquanto eu estiver no sabático, eu não vou pensar nada disso. Depois eu junto tudo e crio. Só que nesse dia, eu peguei o meu tablet, fui para esse café com esta vista, nesse dia incrível, e sentei para escrever. E eu não consegui. Parecia que eu tinha um problema de cognição. Tela azul. Não conseguia formar uma frase. Aí eu, poxa, um lugar lindo desse, eu tô aqui empolgada, mas eu não consegui. E aí eu falei, tá, respirei, falei, o que eu tenho que fazer e tal. Veio uma voz assim que falou para mim, o combinado era que você não ia criar nada aqui. Aqui você não precisa fazer isso aqui agora. Você está querendo, eu sei, mas você está aprendendo uma outra coisa neste momento. E a voz virou para mim e falou assim, apenas seja. Eu até me emociono porque eu lembro desse momento que aí eu olhei para essa vista. É difícil.
a gente apenas ser, a gente abrir espaço. Mas a gente tem que lembrar que o cargo mais alto e mais importante é o de ser humano. Ser. Você já é muito importante só para o ser. O seu fazer é só o transbordo de quem você é. Então se conecte com essa sua versão do seu ser. Porque se a gente não for bom nisso aqui, em ser humano, qualquer outro título, qualquer outro cargo, talvez não tenha muito valor, não faça tanta diferença. Então, como a gente trouxe o NPS na abertura, eu te pergunto, como é a vida que você recomendaria para a pessoa que você mais ama? Como é a sua vida que você deseja, que você possa recomendar, que você dê um NPS nota 10 para ela? E é isso, gente, que eu tinha para trazer. Obrigada. Dos meus contatos. Aí eu tenho um podcast, um canal no YouTube também, que eu conto um pouco da minha história, ele é recente. Mas eu espero que tenha sido uma boa manhã para a gente. Sem dúvida foi. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa antes que eu fale. Larissa. Muito bom, Vanessa. Obrigada. É daqui para terapia agora. Eu queria comentar que toda vez que eu dou um workshop, um treinamento, qualquer coisa que eu vá ali ficar um tempo com o grupo, eu sempre me apresento, falo o que eu faço e o que eu gosto de fazer. E aí eu peço para que eu dou 5 minutos e peço para que eles troquem e depois um vai contar do outro. E aí fica aquela questão, tipo, o que eu gosto de fazer? Vou falar, um hobby. Dormir é hobby? Aí eu percebi já, né, de um tempo para cá, que as pessoas, elas não param. E quando param é para isso. Ou é para dormir, porque está esgotada. E eu digo por mim também, porque vivo nessa loucura, mas eu tenho percebido isso. Nada contra os homens, tá? Mas principalmente as mulheres. As mulheres, elas parece que, eu tomo conta da casa, do filho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falo, nossa, eu não tenho tempo para mim. Isso é legal, porque até leva uma reflexão depois para as pessoas e tal, mas é algo que eu percebi, que conecta muito com o que você trouxe, né? Porque quando a gente dá uma pausa de 15 minutos para dar uma volta na praça, a gente fala, nossa, me sinto culpada porque eu não estou produzindo, porque eu não estou fazendo alguma coisa, né? Muito bom, Clarissa. E a culpa vem. Até você se exercitar e deixar de vir a culpa. Ela para, porque você está fazendo algo por você. Mas é muito bom que você trouxe. E eu acho que assim, a mulher se cobra mais, né? Porque a gente aprendeu a servir mais. Então é natural, né? Isso vem de gerações, né? É isso, muito bom. Obrigada. Obrigado, Clarice. Arlon. Olá, Vanessa, bom dia, prazer. Primeiro, assim, nossa, tem vários pontos, assim, que eu acho que daria para a gente ficar aqui horas conversando, porque nessa sua apresentação, acho que ela é muito, muito mais profunda do que a gente pode perceber no primeiro momento, né? E tem várias coisas que você falou aqui para mim que faz muito sentido, né? Por exemplo, tem um instituto, né? Eu acho que você deve conhecer o The Heart Math, faz estudo sobre o coração, né? Inteligência do coração. E de tudo que está acontecendo, né, as tecnologias e IA, o quanto eu, de fato, também acredito que o futuro é ser humano, né, isso para mim faz... E a pergunta, na verdade, que eu queria fazer, além do julgamento dos outros, que devem ter falado assim, nossa, o que aconteceu com a Vanessa? Você viu? Virou abraçadora de árvore, né, além desses julgamentos, para você, qual que foi, assim, o maior desafio para aceitar e passar por essa mudança, essa virada? O que você
poderia compartilhar com a gente assim brevemente? Ai, Alan, obrigada aí pela pergunta, e é isso mesmo, tá? Abraçadora de árvore. Ai, agora até a gente tem falado com algumas empresas, enfim, já escutei as pessoas falando assim, ai, agora com a NR1, essas pessoas mais esotéricas até vão começar a entrar nas empresas. Então, assim, eu falo, pode me chamar de abraçadora de árvore, pode me chamar de esotérica, pode me chamar de jovem mística, vou ficar feliz pelos dois, pelo jovem e pelo mística. Porque eu acho que eu já tive muito autoestima ancorada no trabalho. Então, se eu ouvisse isso há alguns anos, ia me abalar muito. Hoje, e é realmente, eu tive um processo. E eu acho que o mais transformador para mim, e o desafiador, Arlon, foi a desidentificação desse rótulo que eu carregava, de fato. Porque era isso, minha autoestima era ancorada nisso. Então, quando tinha alguma coisa que mexia nisso, eu me desestruturava. Então, me desidentifiquei. Só que o maior desafio foi comigo mesma. Porque eu falei assim, eu tenho que mudar na minha mente a forma como eu enxergo isso. Porque se eu não mudasse em mim, eu ia continuar colando, né, com essas ideações que não me fariam que me fariam me sentir menor, sabe? Que fariam eu não me sentir capaz. Então, eu tive quando a gente passa por um processo de despertar, que a gente fala de noite escura da alma, né? Cara, eu tive várias noites escuras da alma, que é bem aquela coisa, meu Deus, o que eu tô fazendo? Que escolha é essa? O que eu tô fazendo da minha vida, né? Enlouqueci. Mas não, então, eu acho que o maior desafio foi realmente comigo mesma, e de entender, foi um chamado maior, eu sinto, sabe? Assim, eu não consegui controlar muito bem aquilo de falar, tá bom, agora eu realmente vou sair do mundo corporativo e eu vou fazer algo diferente. E veio depois o que eu precisava fazer. Então, eu acho que o maior desafio foi essa desidentificação e ter essa confiança que eu tive, que eu chamo de rendição, eu me rendi. É o surrender em inglês, que é a redenção, sabe? Assim, de você confiar em algo que aí eu falei, puta, eu mudei, eu não tô gostando necessariamente mais do que eu amava fazer. Então, eu acho que isso foi o mais desafiador, sabe? Dar espaço para esse novo entrar e ver que existiam infinitas outras possibilidades. Gente, as pessoas estão. Eu, quando comecei a viver mais, olhando para fora, as pessoas estão vivendo das mais variadas formas. Das formas que a gente imagina e das que a gente nem imagina. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Alan. Vai lá, Fernanda. Ei, Vanessa, sou do time que precisa do sol também para receber aquele momento de consciência de quem sou eu. Eu mudei especificamente para esse apartamento que eu moro hoje por conta disso. Eu precisava de um lugar aberto para que eu sentasse ali e tomasse o sol. Sou capricorniana, então a gente está na cola aí. Meu Eu sou ascendente é Capricórnio. Então, você Oh, imagina como foi para mim também ultrapassar tudo isso. nossa! Eu sou comunicólogo de formação e eu atuo com projetos de CX voltados para esse olhar da comunicação das pessoas. E quando você trouxe essa questão do bem, ser, estar, a minha pergunta para você em todos esses locais que você já foi, na sua atuação profissional, como a falta de atenção tem impactado a comunicação das pessoas na hora de atender esse cliente e conseguir passar exatamente esse sentir para ele, e ter essa possibilidade de criar a conexão. O que você pode me trazer assim de todos esses estudos e todas essas experiências com o seu olhar? Você diz, nas experiências que eu vivi, o que eu senti da outra pessoa que estava ali do outro lado. Perfeito. Eu acho, Fernanda, obrigada também pela sua pergunta. Eu acho que é assim, nesses últimos anos, eu vim exercitando o meu centramento para que as experiências externas não abalassem, para eu não dar o poder
do que eu sinto para o outro, né? Porque a gente faz muito isso, né? A pessoa tira a gente do sério, a gente tem uma experiência ruim ali que a gente fala, nossa, eu queria que essa pessoa passasse o que eu passei, ela não sabe tal coisa, ela não sabe como é que... E aí, então, primeiro é eu trazer para o meu centramento e falar assim, o que isso está querendo me ensinar hoje? Por que isso mexeu comigo? Por que eu estou frustrada? Por que eu estou com raiva? E tentar olhar e o meu comportamento com o outro ser um reflexo, ser um espelho. Eu aprendi muito também algumas técnicas de rapport para o outro entrar em sintonia comigo, para a gente sair, às vezes, de um conflito e tudo mais. Mas o que eu senti, Fernanda, eu posso estar nos lugares mais luxuosos, e isso não tem a ver com me fazer me sentir bem. Já estive em lugares luxuosos que a gente olha de riqueza, sabe? Mas é aquela riqueza que é só riqueza de dinheiro, que é aquela abundância só de coisas materiais, né? Porque a abundância não está só no financeiro. E não me senti bem. E não me senti bem acolhida e bem tratada. E já estar em outros lugares, como a Índia, que como experiência é uma coisa bem diferente, de cheiros, de lugares, de limpeza, de tudo, só que eu estar extremamente bem, me sentindo feliz. E, inclusive, na Índia, eu entendi um pouco do que era o caos, a ordem no caos. Não é que eu entendi racionalmente, não, mas é porque eu vivi. Então, eu acho que quando a pessoa do outro lado está de verdade, a experiência vai contar, o que ela te traz vai contar, mas o que você sente, para mim, nas minhas experiências, não é a verdade absoluta, é de fato o que conta. Então, por exemplo, quando eu viajo aqui pelo Brasil, e eu viajo no Nordeste, pego o carro e vou nas estradinhas, e às vezes eu paro assim para conversar com as pessoas. Então, já aconteceu de eu parar em venda. Gente, e ser o atendimento mais maravilhoso que eu já tive de duas pessoas que nunca estudaram e nem sabem o que é CX. Por isso que eu falo que quando a pessoa traz do coração, então, assim, eu lembro de um casal de senhores maravilhosos que eu conheci numa vendinha no interior da Bahia. Entendeu? Então, para mim, é isso mesmo, sabe? Assim, óbvio, existem até as técnicas e tal. E eu viajei para muitos lugares considerados espirituais e que passam por muitas coisas que a gente passa. Então, não é para falar assim, o ambiente, a ambiência, eu acho que impacta muito, sim. Só que não é só aquela ambiência necessariamente de estar tudo perfeito tecnicamente. É a ambiência do que você acredita, como você acredita e como você leva aquilo para o mundo, sabe? Tá ótimo, muito obrigada, adorei. Obrigada a você. Perfeito. Vanessa, a gente tem mais duas perguntas, eu só estou preocupado com o tempo, se tudo bem por você. Eu tô tranquila aqui no horário. Vamos lá. Então, vai lá, Andréia. Oi, tudo bem, pessoal? Vanessa, Bruno, Claire, obrigada pelo momento, né? Pelo evento, por essa troca, Vanessa. Foi muito bacana, eu me identifiquei demais com a sua história. Assim, em todos os aspectos dessa transição, né? Desse despertar, dessa reconexão com a gente mesmo. Mas um dos pontos, eu acho que mais me chamou a atenção, eu queria ouvir um pouco de como foi isso para você. Quando eu recebi esse convite para me reconectar comigo, né, para olhar para esses outros aspectos, o meu principal desafio foi entender que eu cheguei onde eu cheguei, eu conquistei o que eu conquistei por causa disso. Né? Então, você precisa dar esse máximo, você precisa ter o seu limite, você precisa ultrapassar o seu limite, você precisa, né? Enquanto você ainda respira, você vai. Então, no meu caso, foi bem desafiador tomar essa decisão. E ela não foi uma chavinha que virou de repente e aconteceu. Mas aos poucos, quando eu ia experimentando
né, esse novo olhar, essa nova percepção, eu não perdia nada, eu ganhava só mais qualidade. Então eu queria, assim, dentro desse aspecto, porque eu acho que é o medo de muita gente, por isso esses estigmas, né, abraçadora de ar, como se isso fosse um problema, né, como se olhar para si mesmo, como se emocionar fosse fraqueza. Então a gente distorceu tanta coisa ao longo da vida, e como que é ser hoje a pessoa que você é produtiva, qual que é a relação desse sacrifício com, de fato, eficiência, na sua percepção? Obrigada, Andréia. E, nossa, muito boa. Assim, eu vivi muito isso. Acho que é porque também eu acreditava muito no sofrimento. Eu não acredito mais, tá? No sofrimento. Nossa, é com muito esforço, é com muito sofrimento que a gente chega até esse lugar. A gente passa por isso porque a gente acredita nisso. O mundo que a gente vive é o mundo que a gente pensa. A gente vive a nossa vida como a gente enxerga e pensa o mundo. Então, o meu processo assim de despertar, ele vem desde 2018. E aí, vou contar algumas passagens aqui, só também para contextualizar, para chegar até nessa relação que eu tenho hoje, com essa coisa, como que eu enxergo tudo isso. Eu concordo super com você que tudo que eu passei me trouxe onde eu estou. Talvez as escolhas que eu tive, elas poderiam ter sido diferentes, mas eu honro tudo que eu passei. E sim, eu acabei sofrendo dores muito grandes para tomar a decisão, mas eu não acredito mais que isso precise ser assim. Era porque eu acreditava. Eu tive um divórcio em 2019, depois de 17 anos, que a escolha foi minha, porque foi um ano e pouco depois do que eu comecei a despertar, a gente desintonizou, enfim, desconectou. Eu não tive filhos, então também o que me facilita viver essa vida, a gente não tem que ficar comparando vidas, mas é se comparar, né? É você com você mesmo, quem você era há um tempo. Mas em 2019, pensa, eu me separei depois de 17 anos. Eu fiquei dos 23 aos 40 com ele. Então, a minha fase adulta, eu vivi com ele. Em 2020, eu estava CMO do Einstein, na pandemia. Era responsável, no meio da pandemia, por tudo lá, toda a comunicação e tudo mais. Descobrimos um câncer, minha mãe morreu em 2 meses, em 2020. Em 2021, meu pai faleceu de um infarto. Então, assim, 19, 20, 21, tudo em julho, no mês que a gente tá, inclusive. E aí, pá, pá, pá. E aí eu falei, meu Deus, eu não sei nem de onde tá vindo. Foi aí que eu realmente fui para esse despertar e tal, e eu concordo com você, essa coisa do abraçador de árvore. Gente, quão restaurador é abraçar uma árvore. Fique descalço, vá para uma grama e abrace uma árvore. Gente, é energia. Nós somos energia, que isso também já é comprovado. Nosso corpo não é só matéria, a gente tem energia, enfim, é a energia transformada em matéria. Então, vai ter esta troca de energia, né? Então, Andréia, eu acredito que como eu acreditava nesse esforço, eu tive que passar por isso, e hoje eu falo, eu tenho a escolha. Eu não quero, não que não tenha desafios. Poxa, gente, tem desafios. Mas eu olho para aquilo e falo assim, cara, o que eu estou passando, eu tenho que passar, e qual que é o aprendizado nisso? Então, a forma como eu olho para isso, o como eu conto a história sobre o que eu passei, diz mais sobre o que realmente eu passei. Então, por exemplo, se você colocar 2 pessoas, que nem eu tive 2 lutos de pai e mãe, e mais o luto de um relacionamento. Se eu virasse para mim e falasse, poxa, o que está acontecendo comigo? Porque eu, no meio da pandemia, minha mãe está morrendo, assim, sabe? Mas essas mortes ressignificaram a minha vida. E eu fui e encarei olhar para tudo isso. Outra pessoa poderia ter, sei lá, ido para o fundo do poço e falar, cara, a vida não faz mais sentido. Sabe? Eu perdi todas as minhas bases, eu perdi o meu porto seguro, a segurança. Que né, a minha família de origem, meu pai e minha mãe, e a família que eu construí.
que era meu parceiro. Então, eu acho que é muito a forma como eu olho para tudo isso. Então, hoje, inclusive, é uma das coisas que eu trago na mentoria e nos programas, que é olhar a vida com essa leveza. Então, assim, tem mudança de perspectiva, tem exercício, tem dinâmica, tem neuroplasticidade por trás disso. Então, tem formas da gente conseguir olhar a vida de outro jeito, sabe? E aí eu coloquei meus limites saudáveis também, sabe? E que eu tenho que respeitar. Eu não trabalho de sexta-feira, por exemplo. Não entra nada na minha agenda sobre trabalho. Pode entrar curso, mas que eu queira fazer. Mas... E essa é a vida com leveza. E aí eu falo, tá bom. Aí o cérebro começa a querer me provar que tudo isso que eu penso e como eu penso é verdade. E aí realmente as oportunidades aparecem. Muito obrigada, Vanessa. E eu aposto que quando você voltou do parque, depois de tomar do solzinho, você conseguiu ter energia para produzir mais. Acho que esse é um medo que está só na nossa mente, no fundo, né? Tá. Brigadão. E tem muita gente que tem medo com o financeiro. Obviamente que eu também decidi financeiramente, eu estava numa boa condição, porque eu não sou daquela pessoa que fala, vai, mas vai com medo mesmo. Não, você vai com medo, porque o medo faz parte. Inclusive, ele nos ajuda a querer, a nos desenvolver e tudo mais. Mas assim, tenha um colchão, se você precisar cair e tudo mais. Mas eu acho que os medos, eles estão muito mais dentro da nossa cabeça mesmo, sabe? A gente tem vários estudos que falam sobre pensamentos e tal. Cientificamente, isso não é tão acordado entre os cientistas e os estudiosos, mas assim, fala que a gente tem 60 mil pensamentos por dia, em média. Cara, é muita coisa. Imagina que, assim, qualquer coisa que a gente esteja pensando, ai, tô com fome, isso é pensamento. E aí diz que 80%, 90% são negativos. E que só, assim, 85%, 90% do que a gente não pensa, ou do que a gente pensa, não acontece. A gente passa e fala que 95% dos pensamentos que você teve hoje são os mesmos que você teve ontem. Cara, 95% dos pensamentos que você teve hoje é o mesmo que você teve ontem. Então, assim, o que você está pensando está te alimentando. E vai buscar o seu cérebro. O nosso cérebro e a nossa mente, ela está tão querendo nos proteger que ela quer nos dar prova de que nós estamos certos. Então, em tudo que você vive, ela vai fazer você ter atenção para comprovar aquilo que você está pensando. E se a gente está pensando mais coisas negativas, a sua vida, consequentemente, vai acabar virando mais coisas negativas. Sara? Oi, Vanessa. Bom dia, tudo bem? Queria agradecer você pela conversa, pela palestra. Eu achei muito inspirador, assim, tudo que você passou e como você conseguiu se fortalecer em vários níveis, né? Depois dessa revolução que você teve na sua vida. Eu me identifico muito com a sua forma de pensar, porque eu muito cedo também pude ter esse certo despertar, assim, na minha vida. Com 23 anos, eu tirei meu primeiro período sabático, e eu sei que isso é um grande privilégio para alguém jovem, né? Isso já faz 5 anos, e eu passei também esses últimos anos viajando, né, trabalhando remoto, criando minha vida dos sonhos, e sendo livre, né? Que é uma coisa que eu desejo para todas as pessoas, todas as mulheres, principalmente, que cada vez mais a gente possa tomar consciência dessa nossa possibilidade, dessa potência e escapar um pouco dessa rodinha de hamster que a gente vive, principalmente aqui em São Paulo, que consome a gente. E o que você falou das noites sombrias, assim, que você passava, é mais ou menos o que eu estou passando agora, porque eu, depois desses 5 anos, eu comecei a cansar, assim, do jeito que eu estava vivendo e querendo um pouco mais de estabilidade e olhar um pouco mais para minha carreira de novo, que apesar de eu estar trabalhando, eu não estava realmente me desenvolvendo profissionalmente, e agora eu quero voltar a construir esse caminho, até porque eu tenho objetivos, né,
todos temos objetivos de vida, coisas que queremos conquistar e construir. E aí eu tô tipo, meu Deus, e se eu conseguir um trabalho na Berrine de novo, e eu vou ter que pegar trem e, tipo, voltar a viver essa vida corporativa de São Paulo, e, tipo, meu Deus, eu trabalhava da Bahia, sabe? Tipo, e agora, meio uma crise existencial, assim, sabe? É meio que uma contramão que eu sinto que eu tô fazendo, de certa forma, mas é o que eu sinto, né, que eu preciso fazer, então, estou seguindo, tentando me movimentar em direção a isso. Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, era sobre essa que você construiu a sua empresa, né? E achei muito legal que você conseguiu unir tudo que você viveu e quem você se tornou numa nova carreira, num novo trabalho ali que você criou do zero. E é uma coisa que também tem se falado muito hoje em dia, né, sobre saúde mental, bem-estar, ainda bem que isso está sendo muito falado. E você já falou um pouco, né, do decorrer das últimas perguntas, mas eu queria entender melhor como que tem sido, assim, a aceitação, como que você chega até as pessoas, se você faz esse trabalho para empresas ou para profissionais, como é que está sendo essa jornada, assim, de construir a sua carreira nos seus próprios termos, sua indústria e tudo mais. Obrigada, Sara. E que legal, e é um privilégio mesmo, né? Eu reconheço e agradeço sempre a dádiva, que bom que você também reconhece e agradece isso. Agora, até depois, se você quiser me chamar, a gente conversa um pouco também desse seu sentir de falar, voltar para Berrine, enfim, e tal, né? A gente pode falar um pouco mais. Sim. Mas eu acho que assim, gente, contando agora, parece muito fácil. Mas, cara, altos e baixos, idas e vindas, e choros, e meu Deus. E eu contei com pessoas também. Eu era uma pessoa lá atrás que eu achava que tinha que ser muito forte, que eu tinha que dar conta. Sabe aquela coisa da gente não trazer a vulnerabilidade, sabe? De não contar com sei lá, que seja um mentor, uma mentora, uma pessoa. Então, eu já fui muito também. E eu falava, não, cara, isso é fraqueza. Se eu demonstrar isso, não. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente tem uma rede de apoio. Nós não estamos e não devemos estar sozinhos. E isso me ajudou muito, porque eu não conseguiria nada disso sozinha. E aí, sozinha de várias maneiras, tá? Amigos, terapeutas convencionais, holísticos, profissionais de mentoria mesmo, assim, sabe? De coach, enfim, de tudo mais, de direcionamento de carreira. Então, cheguei a fazer mentoria de transição. Não dá para achar que a gente vai chegar sozinho nos lugares, sabe? E aí, daí vem muito aprendizado. Então, eu ainda estou passando. Então, por exemplo, a Ritmo, ela ainda está... e não tem problema nenhum, porque a impermanência faz parte da nossa vida. Eu comecei, quando eu lembro da minha primeira turma, eu falo, nossa, sabe? Mas você vai ajustando, e essa é a beleza da vida, de receber. E uma coisa, gente, pode parecer simples e bobo, assim, o que eu vou falar, mas eu comecei a tomar decisões sentindo muito o meu corpo. De pensar numa coisa e eu falar assim, nossa, embrulhou meu estômago, nossa, pesou nas minhas costas, nossa, fechou minha garganta. E eu olhar para aquilo e falar assim, não vou. Isso eu estava no mundo corporativo ainda, tá? Sabe? Então, assim, eu neguei coisas, eu deixei de fazer projetos, eu liderei minhas equipes com o meu corpo. Então, hoje eu falo assim, cara, isso aqui tá pesado para mim, não faz sentido. Se tá pesado é porque não tá ressoante, não é algo, enfim. Mas eu acho que criar uma empresa é aquilo que eu falei, é conhecer os seus valores e o que é inegociável para você. Então, por exemplo, hoje, Vanessa, é inegociável eu voltar a morar em São Paulo. Então, eu não vou olhar para nenhuma oportunidade dessa. Eu vou buscar outras, tão boas quanto, mas que não seja eu estar em São Paulo neste momento. Um exemplo de como eu olho e vivo e tal. Então, e, por exemplo, chegar nas empresas hoje tem sido mais fácil. Eu acho que se a gente pensasse isso há 10 anos, há 5 anos,
seria mais complexo, tem uma abertura maior, e aí eu uso muito a rede das pessoas que eu conheço, elas me conhecem, e eu acho que a minha experiência no corporativo tem me ajudado com isso. Eles sabem que eu já vivi isso, então não é uma pessoa que está chegando assim, sem bagagem, sem mais, enfim. Então, e aí eu acredito, assim, só para finalizar, assim, para você ver como a gente realmente tem que mudar a nossa cabeça, a primeira mentoria que eu dei, eu formatei, eu falei, vão ser 8 encontros. Na minha cabeça, 8 encontros semanais, tá? Então, a gente ia trabalhar 2 meses com o primeiro grupo. E eu falei assim, eu já tenho que estar com a apresentação pronta dos 8 encontros, porque é a cabeça do corporativo. E aí, na minha meditação, no meu silêncio, veio para mim e falou, não, você tem que estar com a base, que foram, eu tinha feito, os 4 encontros, era a base realmente que eu queria passar. E veio a intuição que falou assim, não, você já está com a base pronta. Os outros encontros vão ser formados sobre os assuntos que vocês falarem e você vendo o que as pessoas precisam. Você não tem que fazer nada agora. Eu falei, nossa, então imagine você chegar num chefe e falar, olha, eu tenho um projeto, é o seguinte, ele vai durar 2 meses, só que eu tô te mostrando só o primeiro mês. E aí ele vai falar, tá, e o que você vai falar no resto? Eu vou falar, não sei, vai surgir. Então, assim, é essa mudança de mentalidade que a gente tem que ter, entendeu? E aí eu tive, e aí os outros 4 encontros, obviamente, foram incríveis, porque aí é como se eu tivesse uma prateleira de tudo que eu tinha estudado e que eu sei, e que eu vou lá e pego e falo, ok, é isso que eu vou trabalhar no próximo encontro. Construindo conforme o caminho, né? É isso. E isso é a rendição, sabe? É se render e confiar mesmo. Sim. Você não vai ficar desamparado. Você é competente, você consegue fazer, entendeu? Sim, verdade. Obrigada. Imagina. Maravilhosa. Obrigado, Sara. Vanessa, muito obrigado. Então a gente tem bastante para conversar. Estou decantando tudo que a gente falou aqui também, né? Eu venho passando por esse processo, né? Em fevereiro, como eu te falei, pedi demissão do corporativo e agora nessa vida empreendedora também, com medo financeiro, vai dar certo, não vai dar certo, mas é o que você falou, né? Acho que quando você bota energia, parece que as coisas começam a conspirar a favor e as coisas vão acontecendo. Pessoas que você nem imaginava começam a se conectar com você e abrir oportunidades. Então, a gente vem vindo num momento de muita construção. Eu falo que o primeiro semestre desse ano foi um semestre de muita construção, né? De plantar várias sementes para ir aos pouquinhos começando a colher. Mas acho que depois trocar uma ideia com você mais profunda nesse sentido, acho que vai ser super válida. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer pelo seu tempo, né? Pela oportunidade de poder te ouvir e poder ouvir esse outro lado da coisa, né? E conectar a gente ali para o parar, né, para a pausa, né, fazer a gente, de fato, pensar no que, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida, né, será que esse é o caminho certo, será se esse é o local que eu deveria estar, ou se eu preciso mudar a rota, recalcular a rota aqui para seguir outros caminhos, que vai fazer mais sentido, não só para mim, mas para as pessoas que estão comigo também, né, para a família, para todos que estão próximos. Então, obrigado, acho que para mim, foi muito profundo, foi muito, muito legal, muito bom te ouvir, né, sua leveza, sua espiritualidade, a paz que você transmite, que para mim você transmitiu muita paz aqui hoje. Então, obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Espero que todo mundo tenha gostado também. Acho que sim, porque eu recebi muitas mensagens aqui também, no particular, falando dessa questão da paz, da tranquilidade, da sua presença. Então, obrigado. Foi um prazer. E logo, logo a gente vai soltar lá no nosso YouTube, a gente vai começar a divulgar também, para mais pessoas poderem assistir e ser impactado como a gente foi aqui. Muito obrigada. Obrigada a vocês de coração. E um lindo dia para vocês. Uma vida linda. Uma vida vivida e não só planejada. É isso aí. Maravilha. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado, pessoal. Bom dia. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.